Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, dos versos 46 ao 49. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 46 ao 49. Diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Queridos, muitos de vocês acredito que não saibam, mas antes de ir ao seminário eu fiz alguns períodos de engenharia civil e logo nos primeiros dias de aula a gente percebeu ali que existia um conflito, uma rixa muito grande entre duas classes profissionais que eram os engenheiros e os arquitetos. Os arquitetos são aqueles responsáveis por fazerem a parte mais estética de uma construção, por trazerem a beleza, por conceberem como será o formato, o layout de uma construção. E os engenheiros são aqueles que estão ali para resolver os problemas criados pelos arquitetos, porque eles querem construir coisas muito belas, coisas lindas, aqueles grandes vãos livres, sem nenhum pilar, sem nenhuma viga, e o engenheiro está lá para colocar os pilares e as vigas e deixar tudo mais feio. Então sempre houve esse conflito ali, essa briga entre essas duas classes de profissionais. E existe, com relação a isso, uma frase de um engenheiro famoso, sueco, que ele disse o seguinte: a humildade das fundações contrasta com a grandiosidade das estruturas acima do solo, mas é essa humildade que sustenta o orgulho de uma obra que transcende gerações. Repito, a humildade das fundações contrasta com a grandiosidade das estruturas acima do solo, mas é essa humildade que sustenta o orgulho de uma obra que transcende gerações. Ou seja, quem visitou aqui uma obra alguma vez na vida ou passou em frente a uma construção já percebeu que aquela parte ali estrutural, de fundação, não tem beleza alguma. Você olha ali, é um monte de concreto, sem forma, sem muita beleza, mas apesar da sua humildade, é aquilo que possibilita que toda aquela sublime obra que vai surgir ali em cima se mantenha de pé por muitos anos e seja então algo que transcende gerações. Prédios, edifícios que vão durar séculos e séculos ali, dependem daquilo que foi feito logo nessa fase inicial e tão simples de fundação. Jesus está pensando justamente nessa imagem de uma construção, de uma obra, ao trazer para nós essa parábola aqui. E ela é uma parábola que se encontra tanto aqui no Evangelho de Lucas, quanto também no Evangelho de Mateus. E nos dois livros elas são contadas com pouquíssimas diferenças, são apenas alguns detalhes. E em ambos os livros elas fazem parte do encerramento do grande sermão do monte. Então, lá em Mateus, Jesus começa com as bem-aventuranças e encerra o sermão com essa parábola. Aqui em Lucas, a mesma coisa, nós vemos a narrativa do sermão do monte, encerrando com esta parábola. E isso para nós é bastante significativo, já que
ao olhar para a mensagem central dessa parábola, faz todo sentido que ela esteja então no encerramento daquele sermão, porque ela chama os ouvintes a praticar aquilo que Jesus estava ensinando, né? Essa mensagem tão simples e tão óbvia no texto, nós vamos destrinchar aqui um pouquinho mais e tirar algumas informações a mais, mas é isso mesmo, é praticar aquilo que Jesus está ensinando. Esse é o objetivo com o qual Jesus traz essa figura, traz essa ilustração, evoca a mente daqueles ouvintes, e nós, como leitores agora secundários dessa mensagem, pensarmos numa grande edificação e como ela se mantém de pé diante dos seus fundamentos, daquilo que está por baixo, né? A humildade dos fundamentos é o que mantém a grandiosidade, a beleza daquela obra que transcende os séculos e as gerações. O texto, ele começa com um grande impacto, né? Jesus já chega, como dizem popularmente, metendo os dois pés no peito, né? Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É interessante que a expressão que Jesus usa aqui, dizendo que aquele povo atribuía a ele, é Kyrios, que significa Senhor, mas Senhor não no sentido como a gente trata os mais velhos, né, chamando de Senhor e de Senhora. Kyrios traz um sentido de alguém extremamente respeitável, de alguém extremamente digno, de alguém que tem autoridade. Inclusive, o nome de Deus, né, o tetragrama, as 4 letrinhas hebraicas que se referiam a Deus no Antigo Testamento, ao ser a Bíblia traduzida para o grego na Septuaginta, a palavra escolhida e usada para se referir então a Deus é Kyrios. Quando Jesus diz que aqueles homens estão o chamando de Senhor, Senhor, aí dupla repetição da palavra Kyrios, então, ele estava dizendo que eles reconheciam a dignidade dele, que eles reconheciam que Jesus era alguém digno de honra e de lealdade, e muito provavelmente que eles atribuíam uma glória e majestade divinas a Jesus, de que aqueles homens que estavam ali entendiam que Jesus era alguém, se não o próprio Deus, alguém da parte de Deus. Mas ainda assim, apesar de reconhecerem essa grandeza, essa glória, essa majestade de Jesus, eles não faziam o que Jesus os mandava fazer. O questionamento de Jesus a essas pessoas não está relacionado com como eles o enxergavam, mas estava relacionado com a maneira como eles respondiam aos ensinos e às ordens de Jesus. Veja, recentemente nós tivemos aí no mês passado o Dia das Mães, né? E aí você entra nas redes sociais e você vê um tanto de filho que parece que são filhos perfeitos, né? Postando foto com as mães, mensagens maravilhosas, declarações de amor, a mulher mais especial do mundo, a minha rainha, isso, aquilo e tal, e dá presente. Mas aí talvez a gente faça um exercício e pergunte para algumas dessas mães: como é que é esse menino em casa? Esse menino é isso tudo mesmo que está aparecendo aí? Ele é esse amor todo, ele é esse carinho, esse afeto todo, esse filho perfeito como ele está demonstrando aí? E aí talvez muitas dessas mães vão dizer: não, ele até me ama, ele até me abraça, mas não obedece não. É isso aqui que está acontecendo. Jesus está dizendo: eles olham para mim, eles dizem palavras doces, agradáveis a meu respeito, mas é difícil obedecerem àquilo que eu estou dizendo a eles. Jesus está questionando justamente a incoerência dos seus ouvintes e apontando para o fato de que, ao chamá-lo de Senhor, isso implica necessariamente
que o sirvam como Senhor. Não basta dizer que é o Senhor, mas precisam obedecê-lo como tal. E ainda, hoje, nos nossos dias, nós vemos que não tem muita diferença daquele cenário que estava diante do Senhor Jesus. Tantos conhecidos nossos, tantas pessoas dentre nós, talvez aqui, que ainda chamam Jesus de Senhor, mas que encontram uma grande dificuldade em obedecê-lo, uma grande dificuldade em viver suas vidas como Ele deseja que nós vivamos. É difícil para nós, muitas vezes, olhar para as Escrituras e ver a grandiosidade dos ensinos de Jesus, a intensidade das suas exigências. O Evangelho exige de nós altos e elevados padrões de moralidade, de amor, de autocuidado, de cuidado mútuo, de respeito, de adoração. O Evangelho exige de nós aquilo que nós somos incapazes de oferecer, que é perfeição. Deus olha para Abraão e diz: anda na minha presença e sê perfeito. Nós somos incapazes de obedecer tudo à risca daquilo que Jesus deseja de nós. Porém, há tantos que não fazem o menor esforço e que vivem suas vidas de forma completamente alheia àquilo que é a vontade do Senhor. E como explicarmos isso então? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Veja, há aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que Jesus manda. Esses são aqueles cujo coração, cuja razão, cuja própria boca falam por si. Agora existem aqueles que falam Senhor, Senhor, e o obedecem. Esses nós cremos pela palavra de Deus, que são os que falam por meio do Espírito de Deus. E é justamente esses dois tipos de seguidores que Jesus vai então exemplificar através da parábola e nos mostrar aqui a diferença entre eles: aqueles que falam e não fazem e aqueles que falam e fazem. Veja, próximo verso diz o seguinte: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus apresentou o problema no verso anterior. Há pessoas que chamam de Senhor da boca para fora, mas não fazem o que Ele manda. Agora, Ele mostra por meio de uma ilustração aquilo que Ele está querendo ensinar. Ele traz então essa figura de uma construção de duas obras que estão sendo executadas para mostrar as diferenças fundamentais, as diferenças cruciais entre esses dois personagens. Esse primeiro que ele vai falar de agora em diante é alguém que vem, ouve e pratica. Ele diz: todo que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É desse primeiro personagem, é desse primeiro tipo de seguidor que Jesus vai então passar a falar. Daquele que não para no meio do caminho, não para no meio da jornada, mas daquele que completa todo o processo do vir, do ouvir e do praticar, do colocar então na sua vida, no seu dia a dia, na sua conduta,
aquilo que ele aprendeu a respeito de Jesus. E Jesus diz: o que ouve, o que vem, o que ouve e o que pratica, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Veja, esse homem, ele não é qualquer construtor. Esse primeiro é aquele que, lá no Evangelho de Mateus, quando Mateus está narrando essa mesma história, essa mesma parábola, Mateus o chama de sensato. É o construtor sensato, é aquele que usou a razão, é aquele que parou, é aquele que planejou, é aquele que pensou a respeito do que ele estava por fazer. Esse homem, ele não evita o cansativo trabalho de cavar uma profunda cova até encontrar a rocha, porque ele sabia que isso era de extrema importância para a segurança da sua casa. Falar de enchente com moradores do bairro São Pedro é muito fácil, né? Nós estamos acostumados a ver isso aqui ano após ano, esse cenário acontecendo, das águas subirem e chegarem até as nossas casas. Só que as enchentes que aquele povo lá da Palestina enfrentavam e enfrentam até hoje, elas são muito mais intensas. O que acontece? Durante o verão, lá na Palestina, uma região muito desértica, os riachos todos secam. O único grande rio que prevalece ali durante o ano inteiro é o Rio Jordão, que corta de norte a sul a região de Israel. Os demais riachos, todos eles secam e ficam completamente arenosos. E muitas pessoas vão então e constroem suas edificações nessas regiões. É basicamente isso que Jesus está mostrando aqui. 2 homens que escolheram ali lugares para construir suas casas. Um deles foi sábio, sensato, a ponto de cavar e encontrar as rochas lá no subterrâneo e colocar ali os fundamentos da sua casa, para que no momento do inverno, lá para setembro, quando começasse a cair as primeiras chuvas nas montanhas, e aquele volume intenso de água viesse descendo aqueles montes, e fosse então recheando de os vales, encontrasse então aquela água, aquelas casas, não iria derrubá-la. Mateus, quando narra essa passagem, ele também cita, além das águas, os ventos, para demonstrar ainda mais intensidade do cenário, para mostrar que a fúria dos ventos, das chuvas, das águas, das correntes, iriam vir contra aquela casa. E o homem que a construiu sobre a rocha, ou sobre o fundamento nas rochas, esse teve o privilégio de ver a sua casa resistir àquela fúria. E ela não se pôde abalar. Veja, esses ventos, essas enchentes, essas tempestades, essas águas, essas chuvas que estão sendo demonstradas aqui para nós, elas devem ser compreendidas de 2 perspectivas. A primeira delas é olhando para os desafios comuns do nosso cotidiano. Aquele homem que tem os seus fundamentos na rocha, aquele homem que está firmado sobre os ensinos de Jesus, ele vai estar firme quando vierem os problemas do dia a dia. Nós vivemos nossas vidas e nós enfrentamos diariamente situações que não gostaríamos de enfrentar. Dia após dia vem sobre nós doenças, questões financeiras. Dia após dia vem sobre nós problemas com os filhos, com pais, família, problemas na igreja, problemas no trabalho, acidentes que surgem, coisas que vêm para nos atribular, para nos abalar.
mas quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo e os seus ensinos, nós estamos prontos a resistir diante dessas tribulações. Jesus disse, a palavra do Senhor nos diz em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições virão, as circunstâncias adversas virão, os ventos virão, as tempestades virão sobre nós. E o que vai determinar se nós vamos permanecer de pé ou se nós vamos ruir, é onde estão firmados os nossos fundamentos. É em que terreno, é de que forma nós trabalhamos o terreno, de que forma nós nos dedicamos à fundação da nossa vida, que vai determinar o sucesso, a durabilidade da nossa fé diante das adversidades. Mas além disso, e mais importante do que isso, e de forma muito especial, o significado dessas tempestades, dessas águas, são o juízo divino. Veja, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Essa é a grande prova final. Essa é a grande prova da resistência das nossas edificações. De onde estão firmadas a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança. Se estão em Cristo ou se estão em qualquer outros terrenos arenosos. Há um hino que nós cantamos, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É nesse firme fundamento que é Cristo que precisa estar firmada a nossa vida. Porque no dia em que o Senhor voltar com a sua ira, trazer justiça sobre o mundo, os que não estiverem firmados em Cristo certamente ruirão, e será grande a sua ruína. A pessoa que tem esse triplo ato de vir, de ouvir e de praticar, ela está segura nos dois casos. Ela está segura ao longo da sua jornada, da sua vida, porque os problemas não serão demasiados, não serão suficientemente fortes para abatê-la. Porque as adversidades do dia a dia, do cotidiano, não serão suficientes para abalar a sua fé, não serão suficientes para desanimá-la, não serão suficientes para destruí-la. Mas essa pessoa também estará firme quando Cristo vier, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Jesus é o firme fundamento no qual nós precisamos nos firmar. É nele que nós precisamos colocar as nossas bases. É em Cristo. Nós precisamos cavar, até encontrarmos em Jesus a solidez necessária para que as nossas vidas permaneçam de pé, inabaláveis, tanto aqui quanto no dia do juízo de Deus. Só que esse não é o único construtor do qual Jesus vai falar nessa parábola. Ele começa mostrando para a gente o homem sensato, aquele que olhou, aquele que fez uma sondagem do terreno, aquele que cavou os alicerces, que encontrou a rocha, que ali lançou os fundamentos da sua casa e então, a partir de então, começou a construir a sua edificação. Esse é o primeiro cenário, é o cenário ideal, é o cenário daquele que vem, ouve e pratica.
Mas a partir de então, Jesus vai começar a falar de um segundo tipo de construtor, aquele que ouve e não pratica. E ele diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Veja, esse segundo construtor é o que Mateus, lá na sua narrativa, vai chamar de insensato. É aquele que não usou a cabeça, é aquele que não usou a razão, é aquele que fez as coisas de qualquer jeito, sem pensar, sem planejar. Ele simplesmente escolheu um lugar que o agradava e iniciou a sua obra. Isso é muito perigoso, queridos, porque ele negligenciou coisas extremamente importantes. Primeiro, ele não pensou no que o futuro tinha reservado para ele. Ele só queria construir a sua casa, se abrigar. Ele só queria desfrutar ali daquele momento presente. Ele queria que aquele tempo, o mais rápido possível, ele pudesse então ter a sua casa pronta e se abrigar ali dentro. E muitas vezes, nós vamos tocando a nossa vida com um olhar muito limitado aqui no presente, próximo de nós. E nos esquecemos que a nossa vida, ela tem uma dimensão eterna. Nós conduzimos as nossas vidas, as nossas histórias, como se o que importasse fosse apenas o hoje. E quando muito, pensamos em alguns anos daqui para frente, e nos esquecemos que como cristãos, como servos de Deus, nós cremos que aqui é só o princípio da história. De que a vida que nós vivemos nesse mundo é só o início de uma jornada eterna. E de que o que nós fazemos aqui, e de que a maneira como nós conduzimos as nossas vidas agora, são determinantes para esse futuro que nós teremos com ou sem o Senhor. Aquele homem estava nessa situação. Ele queria resolver o seu problema imediato de ter uma casa. Não estava chovendo, era um período de seca, era um período onde os ventos não sopravam. Ele falou: ok, essa casa me atende. Da forma como ele construiu o seu lar, era suficiente para aquele momento. Ele não pensou no que ainda poderia vir contra a casa e contra a vida dele. Segunda razão porque aquele homem foi insensato é porque ele não pensou também na segurança sua e da sua família. Veja que a casa, nosso lar, a nossa casa onde a gente habita, é o lugar onde, teoricamente, nós estamos seguros. É o lugar onde nós nos refugiamos dos problemas externos. Tivemos agora há pouco, aos poucos anos, uma pandemia e todo mundo se trancou dentro das suas casas. As casas passaram a ser o grande lugar de refúgio de todos nós. O trabalho passou a ser em casa, o lazer passou a ser em casa, a adoração passou a ser em casa. Tudo nós começamos a fazer nas nossas casas, porque ali era o lugar onde nós estávamos blindados e protegidos contra o grande mal que rondava o mundo. Aquele homem, ao construir uma casa sem pensar nos fundamentos, ele colocou em risco a sua vida e a vida da sua família. Quantas vezes nós deixamos de pensar na nossa segurança,
E aqui eu falo não segurança física, mas na segurança das nossas almas, com decisões displicentes, negligentes que tomamos todos os dias. Quantas vezes nós expomos ao perigo a nossa família por conta de decisões que tomamos sem pensar, de forma imprudente, de forma insensata, por não ouvirmos os ensinos do Senhor Jesus? Quantos pais têm exposto os seus filhos ao perigo por não conduzirem suas vidas e os seus lares debaixo das orientações e dos ensinos de Jesus? Quantas famílias estão expostas ao pecado, ao mal, porque pais e mães têm sido negligentes na construção de sólidos fundamentos para os seus lares? Aquele homem quis evitar o trabalho de cavar fundo em busca da rocha. Ele quis evitar o cansaço de ter que labutar ali no sol escaldante à procura daquela rocha. Ele quis o caminho mais fácil, ele quis trilhar o caminho mais simples. E por conta dessas decisões que ele foi tomando, nós conhecemos o cenário, o resultado que Jesus apresentou: a ruína, a destruição daquele lar. E é óbvio que uma casa, quando cai, ela leva consigo todos que estão lá dentro. Uma casa, quando rui, numa situação dessa, como foi mostrada e apresentada por Jesus, é um cenário de tragédia. É um cenário que não dá tempo de fugir, não dá tempo de escapar mais quando chega essas águas. Talvez você já tenha visto na internet alguns vídeos, de pessoas sendo levadas pelas correntezas. Lá em Israel isso é comum no período de setembro ali, porque está tudo muito bonito aqui embaixo, no vale, tudo perfeito, tudo seco, o carro passando pelas estradas normalmente, e em instantes vem dos montes uma correnteza de águas muito violentas e sai levando tudo. Leva os carros, leva a rodovia, leva todo mundo que estiver no meio do caminho. Justamente porque é algo repentino, é algo instantâneo, é algo que não se prevê. E é por isso que Jesus está dizendo que é necessário que nós sejamos ouvintes e praticantes, que tenhamos os nossos fundamentos bem firmados e bem profundos, porque no momento em que as ondas chegarem, que as águas chegarem, que a violência, que a fúria chegar contra nós estaremos ali protegidos e seguros dentro das nossas casas. O texto diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 30 e 31, ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja, o homem que não tem os seus fundamentos em Jesus Cristo, na rocha, esse não consegue resistir nem aos primeiros instantes dessa tempestade. Quando Jesus está dizendo aqui, ele fala: arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Quando as águas chegaram, logo nos primeiros instantes, aquela casa ruiu, porque ela não foi capaz de resistir. O homem que não está firmado em Deus, que não está firmado em Cristo, o homem que ouve
e não pratica, esse não resiste nem aos problemas diários que nós falamos aqui. Esse, diante do primeiro conflito que ele vive, ele sucumbe. Diante das circunstâncias mais simples que se colocam diante dele, aqui nesse mundo, ele perde a fé, ele desanima na caminhada, ele se afasta de Deus, ele se afasta da igreja, ele vai buscar outros caminhos. O homem que não está com a sua vida firmada em Cristo Jesus, no momento que a enfermidade chega, ele se desespera, ele clama pela morte. O homem que não tem a sua vida firmada em Jesus, quando vem o problema financeiro que abate sobre ele entra em parafuso, ele vai buscar alternativas para conseguir dinheiro fácil, muitas vezes até de forma desonesta. O homem que não tem sua vida firmada em Deus, quando tem problemas no casamento, ele abandona o casamento, ele desiste, ele vai atrás de outras mulheres, ou ela vai atrás de outros homens. Queridos, quem dirá então, no dia do juízo do Senhor? Quem dirá quando esse terrível dia de que Hebreus fala aqui chegar? Não tem como resistir, não tem como permanecer de pé, não tem como permanecer firme, se não tem um fundamento sólido em Jesus Cristo. Por isso, é que nós precisamos então, irmãos, buscar edificar nossas vidas em Cristo. Ele é a rocha firme onde nós encontraremos segurança. Nós precisamos firmar os nossos passos. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo não apenas como um Senhor que é belo, que tem ensinos maravilhosos, que tem palavras doces, que tem palavras agradáveis, mas nós precisamos olhar para Jesus como alguém que tem algo para nos oferecer, que vai muito além de agradar os nossos ouvidos ou de entreter a nossa mente, mas alguém que vai oferecer para nós segurança eterna. Alguém que vai oferecer para nós palavras que são palavras de vida eterna. Alguém que vai oferecer para nós caminhos que precisamos trilhar e seguir fielmente, obedientemente. Seguir Jesus é uma jornada difícil. Não é à toa que Jesus vai dizer que o construtor sensato, o construtor que é comparado à pessoa que ouve e pratica, ele teve que cavar fundo. Ele teve que se empenhar, ele teve que se dedicar ali num árduo trabalho, cansativo, exaustivo, mas um trabalho que foi necessário. Seguir a Jesus não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil, vai exigir de nós como seguidores renúncias, vai exigir de nós muitas vezes sacrifícios, vai exigir de nós vivermos uma vida íntegra, uma vida reta, vai exigir de nós serviço, amor, dedicação, vai exigir de nós uma série de coisas. Mas é o único meio de nós nos mantermos de pé. Não tem como negociar isso. Não tem como colocar ali algumas escoras quando a chuva vier.
Não tem como nós pegarmos algum tipo de instrumento, de ferramenta para tentar consertar o problema depois que a chuva chegar. Quem não estiver firmado em Jesus Cristo e nos seus ensinos, quando vierem as tempestades, o destino é claro, é o chão, é a ruína. Por isso nós precisamos entrar nessa jornada clara e inegociável de vir até Jesus. Mas esse é o primeiro passo. Nós precisamos também ouvir os ensinos de Jesus. Mas esse é o segundo passo. Nós precisamos praticar aquilo que Jesus nos ensina. Só quando esse ciclo tiver concluído, é que nós poderemos ser comparados então com o construtor que construiu a sua casa firmada na rocha. Nós precisamos, queridos, parar de simplesmente vir ao culto, ouvir um sermão todo domingo, talvez fazermos as nossas anotações, ou talvez pensarmos, eu não estou anotando, mas eu lembro o que o pastor falou. E esse conhecimento que chega até nós, ele permanece só num campo racional. Ele não se aplica no nosso dia a dia. Ele não se aplica quando nós estamos diante das circunstâncias que exigem de nós a nossa obediência. Nós temos que parar com isso. Nós precisamos aprender a ouvir Jesus e a fazer conforme nós ouvimos. Ao lermos as Escrituras e vermos ali princípios, vermos ordenanças, vermos mandamentos, vermos coisas que nos confrontam, nós precisamos então clamar ao Senhor para que essas verdades saiam das páginas das Escrituras e passam a fazer parte da nossa vida, da nossa conduta, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar. Que não sejam apenas ensinos agradáveis, mas que sejam práticas de vida. Isso é firmar a nossa vida sobre a rocha. São essas ações, todas em conjunto, umas com as outras, encadeadas umas nas outras, que formam então os nossos alicerces. É ouvir e praticar. Nós precisamos então, irmãos, começarmos a olhar para tantas coisas que Deus tem falado aos nossos corações todos os dias e pensarmos, onde é que eu tenho deixado de agir? É bem possível que, ao perguntar aqui sobre uma série de questões, todos concordem com relação às respostas a essas questões. Por exemplo, se eu perguntar aqui o que a Bíblia diz sobre odiar o seu irmão, eu acredito que todos nós aqui, ou boa parte de nós, vamos saber responder que Jesus diz que nós não devemos odiar uns aos outros, devemos amar uns aos outros, e de que aquele que odeia o seu irmão é culpado de homicídio. Mas muitas vezes nós guardamos no nosso coração mágoas e ódio contra pessoas. Veja que o problema não está no ouvir muitas vezes.
O problema está no praticar. É pegar o que se ouviu, e que muitas vezes não é nenhum problema para nós também concordar com os ensinos de Jesus. Mas é justamente a coerência que existe entre aquilo que nós dizemos crer e a forma como nós vivemos. É isso que Jesus está combatendo de forma tão veemente aqui com essa parábola. Vocês precisam dizer: Senhor, Senhor. Vocês precisam me ouvir, vocês precisam me seguir, mas vocês precisam também fazer aquilo que eu vos mando. Nós sabemos, nós estamos expostos constantemente, graças a Deus, porque nós somos uma igreja bíblica, centrada na palavra de Deus. Todos os sermões que você ouve aqui, domingo após domingo, são sermões que são trabalhados a partir das Escrituras, não são ideias humanas, não são histórias de vida de ninguém. Nós estamos aqui labutando na palavra de Deus. Os professores nas classes de escola bíblica dominical estão labutando na palavra de Deus, estão se empenhando para extrair das Escrituras os ensinos dela, com dedicação, com zelo, com amor. Os palestrantes que a gente traz nos nossos encontros, nas nossas programações, os congressos que a gente incentiva que vocês participem, as referências que a gente indica de pastores, de livros, tudo, nós estamos apontando para os ensinos de Jesus, para que você e eu sejamos capazes de ouvir a voz do Senhor. Mas isso não é suficiente. Tem um ponto aí que não cabe mais à igreja, que não cabe mais aos pastores, que não cabe nem mesmo às Escrituras, porque ela continua falando, você ouvindo ou não, você praticando ou não, as Escrituras continuam sendo voz, palavra, revelação de Deus. Mas tem o outro lado da moeda, que aí é com você, que aí é comigo, é com a gente. É uma decisão nossa, é uma atitude nossa, é uma reação nossa, é uma responsabilidade nossa, que é colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos aprendendo. É aí que está a diferença entre aqueles que vão resistir, aqueles que vão permanecer firmes, aqueles que vão permanecer inabaláveis diante dos problemas da vida e diante do juízo de Deus, e daqueles que vão ruir, daqueles que vão perecer. A diferença é o praticar os ensinos de Jesus. Que o Senhor nos ajude então a sermos como o primeiro exemplo que Ele nos dá, de alguém que construiu sua casa firmada na rocha. E que Ele nos livre de sermos como esse segundo, que construiu a sua casa de qualquer jeito, sem pensar, sem se preocupar com o futuro, que levou a sua vida de qualquer forma e que foi surpreendido pela tempestade. Vamos orar nesse momento então, feche seus olhos, logo em seguida, Ministério de Cânticos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos ao Senhor por podermos ter o privilégio de ouvir a Tua voz, essa voz que é inconfundível para aqueles que são Suas ovelhas. O Senhor mesmo disse que as Suas ovelhas ouvem a Sua voz e Te seguem, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou e nós viemos até a Ti. Nós ouvimos a Sua palavra, ouvimos a Sua voz. Agora nós Te pedimos encarecidamente, nos ajude a praticá-la, Senhor. Que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, diante dos desafios, diante das pressões, diante das tentações,
diante das mais diversas circunstâncias às quais nós vamos ser expostos a todo tempo, que nós sejamos verdadeiros praticantes da Tua palavra, que nós sejamos incapazes de escolher o caminho mais prático, o caminho mais fácil, de escolhermos o caminho que exija menos de nós, mas que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, para seguirmos o caminho mais árduo, mais intenso, mais difícil, porém mais seguro, onde os nossos fundamentos estarão firmados completamente no Senhor, a nossa rocha e a nossa segurança, a nossa salvação, a nossa confiança. Pai, é assim que nós te oramos, pedindo Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos também, Senhor, que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça redentora do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém.